E agora vamos falar de dores crônicas. Você imagina o quão deve ser horrível você dormir e acordar com múltiplas dores no corpo todos os dias, como se você tivesse frequentado uma academia pela primeira vez, por exemplo, só que são dores persistentes. E você sabia que essa é a realidade de quem convive com a fibromialgia? É uma doença crônica que acomete, sobretudo, as articulações, músculos e tendões. Inclusive, temos uma boa notícia. Recentemente, o Piauí passou a ter políticas públicas para portadores da doença. Por isso, é importante a gente entender do que se trata esse problema. E quem vai nos explicar hoje é a reumatologista Bruna Leão. Bom dia, Bruna. Seja bem-vinda. Bom dia. Obrigada. Olha, é muito importante a gente tirar essas dúvidas, né, Bruna? Porque não é qualquer dor, né? Porque dores a gente sente, né? Pode vir a sentir. Mas o que caracteriza a fibromialgia? O principal sintoma da fibromialgia e o obrigatório que a gente precisa ter para poder suspeitar e assim investigar a doença é o que a gente chama de dor generalizada. Como já diz o nome, uma dor no corpo inteiro, nos membros, no tronco, na cabeça, que dure pelo menos 3 meses. Porque algumas condições podem dar essa dor generalizada, mas logo se resolve. A partir do tempo, então, de 3 meses é que a gente pode suspeitar dessa doença. Tá aí. Inclusive, a jornalista e apresentadora da casa, da Rede Meio Norte, a Liana Paiva, nossa colega de trabalho, ela disse que também sofre com essa doença. Ela gravou um vídeo pra gente entender, né, como ela se sente e também tirar as dúvidas aqui com a doutora. Vamos ver o depoimento da Liana. Bom dia, Raquel, né? Bom dia aí aos telespectadores do Revista Meio Norte. Olha só, eu tô aqui, tá? Tô na externa, inclusive tô aqui com o Jaifran, tá? E aproveitando aqui para gravar o vídeo sobre a questão aí da fibromialgia. Eu tenho o diagnóstico de fibromialgia há 6 anos, né? Na verdade, é mais difícil quando você recebe, é muito difícil, né? Você recebe e você acha que, meu Deus, é uma doença crônica para a vida toda, e como vai ser, e você descobre normalmente em crise, né? Porque você está sentindo muita dor e aí você vai começar a investigar, então começa por aí, né? Mas aí depois você precisa entender e associar que é um processo, né? Que você vai ter que conviver mesmo e que você vai ter que buscar estratégias para conviver com a doença. Eu, por exemplo, né? Eu tenho minhas crises, né? E quando eu tenho crises realmente é quando é pior. Mas o que eu faço? Eu busco hábitos de vida para evitar ter crises. Então, quais são os meus hábitos de vida, né? Por exemplo, dormir melhor, tomar a medicação. Eu preciso tomar, né, medicação para dor neuropática. Se eu deixar essa medicação, as crises voltam. Eu preciso fazer atividade física pelo menos 4 vezes na semana. Quando eu paro, as dores são mais frequentes, né? Preciso fazer a terapia, eu faço terapia também, né? E a alimentação, alguns dizem, a alimentação não influencia. Para mim, ela influencia muito. Eu já percebi isso. Não é cientificamente provado, né, sobre a alimentação, mas é um hábito que eu adoto para mim. Eu evito lactose, né? Eu evito glúten, não é que eu não como, mas eu evito, né? E aí o ritmo de vida, o que mais eu percebo que desencadeia as crises, se eu manter tudo isso, eu ainda tenho crise. É uma vida estressante, né? Então você tem que procurar levar a vida de uma forma menos pesada, né? Mais leve, para poder você conseguir se organizar nessa rotina, né? Que não é fácil, né? Hoje é um dia que eu tô super bem, então, mas às vezes eu acordo com dor, às vezes eu fico chata, às vezes eu fico incomodada, né? Porque se minhas dores acontecem muito é pescoço, né? Cotovelos e ombro, né? Eu não sinto tanta dor nos membros inferiores. E aí eu faço, claro, toda semana eu preciso fazer fisioterapia. Eu faço liberação muscular para poder aliviar as dores, né? Então, assim, é isso. E lembrando que fibromialgia não é só dor. Fibromialgia te dá insônia, a questão do intestino irritável, né? Fibromialgia te dá a fibrofog, que a gente chama que é uma névoa mental. Você sente, tem dia que isso é muito real. Tá aí, depoimento bem completo da Liana, e você vê aí, ela não para, né? Mesmo na ativa, trabalhando, que a vida realmente dos repórter, do jornalista exige bastante. E ela já mostra, né, doutora, como ela lida
com a fibromialgia no dia a dia dela, mas é bem importante para quem está nos acompanhando entender o que pode realmente indicar que essa pessoa esteja com fibromialgia. Porque quando você diz dores no pescoço, dores nos ombros, pode ser que muita gente se confunda. Sim. A Liana foi perfeita, né, na fala dela, foi muito feliz, porque realmente ela resumiu bem, então vou só explicar novamente, né, um pouquinho sobre tudo que ela falou. A dor difusa é o primeiro sintoma, mas como ela bem disse, não se limita a isso. Junto com a dor difusa, também é muito importante um sintoma que sempre acontece, que é a fadiga, que é uma sensação de exaustão emocional associada a uma indisponibilidade, né, uma indisposição de fazer suas atividades diárias. Os distúrbios psiquiátricos, que os mais comuns é a ansiedade, depressão, catastrofização, além dos sintomas de sono, que é a insônia, que é o mais comum, mas também o sono não reparador, que é a sensação pela manhã de que o paciente não descansou durante a noite. Além disso, é bem comum os chamados sintomas satélites, que foi o que ela falou. Dores de cabeça, intestino irritável, entre outros sintomas. Tá aí, inclusive, olha só esse dado da doença. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a cada 10 pacientes com fibromialgia, 7 a 9 são mulheres. Realmente acomete mais as mulheres? Acomete mais as mulheres, é esse dado, né? Nós não entendemos ainda o motivo, mas a gente imagina que seja questões hormonais, que está influenciado com a causa da doença. E também, claro, né, a mulher no dia a dia tem uma carga emocional muito grande, a tripla jornada. Foi bem como a Liana falou, ela já identifica que situações de estresse pioram a doença. Tá vendo? E aí a gente vê na fala dela, né, ela sempre falando que procura, né, lidar com isso de uma forma mais leve. E isso deve servir para todo mundo, né? Porque os dados aqui mostram, principalmente para as mulheres, quanta carga que a gente carrega e a gente precisa ter terapias para a gente saber lidar com esse dia a dia, ainda mais para quem tem a doença. Certamente, ela falou um resumo dos 3, né? Mas é isso, o tratamento, ele consiste em educação do paciente, então o paciente tem que entender sobre a doença, ele tem que ter informações sobre a doença. A família tem que entender para não deslegitimar a dor que o paciente está sentindo, porque quando a gente cai, o pé fica inchado, é uma coisa visível. Fibromialgia não tem nenhuma alteração física visível. Isso faz com que, às vezes, a família descredibilize o que a pessoa está sentindo, e isso é muito importante, a família tem que apoiar o paciente. As terapias, que a psicoterapia está quase sempre indicada, especialmente a terapia cognitivo-comportamental, e a atividade física regular, que para a fibromialgia as anaeróbicas são mais estudadas, mas todas estão indicadas. E por último, e eu deixo por último realmente por um motivo, as medicações, porque elas são apenas um auxílio, né? Jamais a medicação vai ser suficiente para tratar todos os sintomas da fibromialgia. E aí a gente pode usar medicamentos para dor neuropática, antidepressivos, analgésicos, que é uma escolha completamente individualizada. E aí realmente vai precisar desse diagnóstico completo, né, para se ter a noção de qual será o melhor tratamento para aquela pessoa de forma individual, como você falou. Exatamente. E a partir de que momento você indica a pessoa já procurar realmente esse especialista, um médico? Pronto, o reumatologista deve ser procurado naquele sintoma primeiro que eu falei. Uma dor generalizada com mais de 3 meses de duração. Então, a partir disso, se você sente dor no corpo inteiro, e claro, aqueles outros sintomas que a gente citou, mais de 3 meses já é a hora de procurar o reumatologista. Tá vendo aí, olha, doutora Bruna, você pode acompanhar também o trabalho dela pelo Instagram, @reumatologistateresina, e aí, ó, reumatologista Teresina, tá aí tudo juntinho no Instagram, como você pode ver. Bruna, muitíssimo obrigada pela sua presença na nossa manhã. A gente que agradece. E só para fechar, é bem importante a gente falar sobre essa notícia positiva para o Piauí, né? Sobre as políticas públicas, políticas de proteção no Piauí. Recente agora dessa gestão do governo do estado, tá bom? A lei que realmente foi aprovada, e o estado deve incentivar a capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com fibromialgia, participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas para as pessoas com fibromialgia também está nas diretrizes. Aí as pessoas com a síndrome agora devem ser inseridas no mercado de trabalho com políticas diferenciadas. Além disso, será estimulada a pesquisa científica, contemplando estudos epidemiológicos para dimensionar a magnitude e as características da fibromialgia no Piauí. Tá vendo aí?
Muito obrigada, então, doutora Bruna, mais uma vez. E confira mais informações através da especialista no Instagram dela. E também, quem quiser compartilhar, né? Esse bate-papo vai estar lá disponível em meionorte.com, tá bom? Beijo, doutora. Uma excelente semana.